você abra a sua Bíblia em pé, como você está, no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versos 25 a 29. Deuteronômio, capítulo 9, verso 25 a 29. É o quinto livro da Bíblia, está aí no Antigo Testamento. Deuteronômio significa repetição da lei. Moisés está fazendo uma recapitulação de toda a jornada dos israelitas, e nessa sua recapitulação ele fala de tudo que aconteceu na trajetória dos israelitas. E aqui nesse texto ele está falando de um momento que foi dramático, um momento em que foi crucial e que era necessário que alguém estivesse na brecha, e Moisés se colocou nessa brecha. Deuteronômio 9, 25 a 29 diz: Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor dizendo: Ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o teu braço, ou com o braço estendido. Capítulo 10, versículo 10. Aí do ladinho, vamos lá, 10, 10. Permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que ela tenha livre curso em nosso meio. Repreendo tudo aquilo que rouba a palavra que chega ao coração, e declaro cada pessoa aqui presente em condições de ouvir, receber e entender a tua palavra, para a glória de Jesus, Pai. Opera em nós através da tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem assentar. Chamados para interceder. Interceder significa, o significado de interceder, intervir a favor de alguém ou de algo, pedir, rogar, suplicar, pedir por alguém ou outrem, servir de intermediário. Essa é a definição para interceder. Todos nós, olha aqui para mim, todos nós fomos salvos por meio da intercessão de alguém. Um pai, uma mãe, um cônjuge, um amigo. Alguém orou, alguém rogou, alguém clamou ao Senhor por você. E se você ainda não se rendeu ao Senhor, você que nesse momento me assiste também, ouvindo essa palavra, se você ainda não se rendeu ao Senhor, pode ter certeza que alguém está intercedendo por você, para que você um dia também experimente a graça de Deus. Quando a Bíblia nos diz em 1 Pedro 2,9 que somos sacerdócio real, é preciso que entendamos que o ministério sacerdotal, como conhecemos lá no Antigo Testamento, ele terminou, ele se encerrou, e que o ministério sacerdotal no Novo Testamento é o ministério da intercessão. Quando o apóstolo Pedro diz que somos sacerdócio real, ele não está se referindo ao sacerdócio do Antigo Testamento, onde o sacerdote era o mediador entre os homens e Deus, e sacrificava animais para liberar o perdão sobre a vida das pessoas. Agora no Novo Testamento, esse sacerdócio tem a ver com interceder, com estar sendo um intercessor pela vida das pessoas. Não há um dom de intercessor. Alguém diz, eu tenho o dom de interceder. Não, isso não é dom, meu irmão.
não há um dom de intercessor. Todos os salvos são chamados para esse ministério que tem tudo a ver com oração. Eu vou repetir. Todos os salvos são chamados para esse ministério que tem tudo a ver com a oração. Jesus disse em Lucas 10:2 que devemos rogar por trabalhadores para a seara. Temos lembrado disso todos os dias. Quem tem o nosso aplicativo no seu celular, todos os dias vai lá uma lembrancinha. Hoje pela manhã esqueceram de nos lembrar aqui, mas todos os dias vai uma lembrancinha lá dizendo, né, interceda por obreiros para a seara, né, todos os dias às 10:02 da manhã. O que Jesus está dizendo em Lucas 10:2? Que devemos interceder para que o Pai levante trabalhadores. Portanto, nós somos chamados a interceder. Quando Jesus diz que eu e você temos que rogar ao Pai, Ele está dizendo que você está sendo chamado para interceder por trabalhadores. Você não só deve ser um trabalhador, mas deve interceder por mais trabalhadores também. Nós temos também na Bíblia alguns exemplos famosos de intercessão. Nós temos o exemplo de Abraão intercedendo por Sodoma, Gênesis 18, 22 a 33. E se tivesse 10 pessoas justas em Sodoma, a cidade não teria sido destruída. O Abraão parou nos 10, mas mesmo assim Deus ouviu a intercessão de Abraão pelo seu sobrinho Ló e o tirou de lá com sua família, que por sinal 2 filhas. A mulher não salvou-se porque demorou-se demais e olhou para trás. Jó intercedia por seus filhos todos os dias. E no final do seu livro, nós vamos ver ele intercedendo por seus amigos. Jó 1:5 e 42:10. Samuel tinha consciência do seu papel de intercessor. Quando o povo vai diante de Samuel e diz, olha, nós fizemos uma coisa errada pedindo um rei, mas por favor, não pare de orar por nós a Deus. E Samuel disse, jamais deixarei de interceder a Deus por vocês. Deus me chamou para isso. Não posso pecar contra Deus deixando de interceder por vocês. 1 Samuel 12, 19 a 25. Salomão intercedendo na consagração do templo, na inauguração do templo. 1 Reis 8, 22 a 53. Em 1 Reis capítulo 8 nós temos uma oração linda. A oração de Salomão que ele faz ali, uma oração linda, uma oração profética, uma oração intercessória, porque ele vai orar assim, ó Deus, quando chegar alguém aqui diante desse templo e orar, ouça, eu sei que um dia esse povo vai se rebelar, vai ser levado para o exílio, mas lá onde eles estiverem, ouve a oração deles, Pai. Quando o estrangeiro, que eu sei que o estrangeiro vira a esse lugar para adorar, para buscar o Senhor, ouve a oração do estrangeiro. Ele faz uma oração muito linda, uma das orações mais lindas da Bíblia. E nessa oração ele está intercedendo. Ele intercede pelo povo até lá na frente, quando o povo se rebelar e for para o cativeiro. Eu estou intercedendo já aqui, Pai, para que o Senhor ouça a oração, quando eles se arrependerem, quando eles se voltarem novamente por Ti, para Ti, Senhor. Nós vamos encontrar Jesus intercedendo pelos seus discípulos naquela que é chamada oração sacerdotal, porque Ele intercede. Em João capítulo 17, Ele está intercedendo e intercedeu por nós. Você está aqui comigo? Está aqui comigo, irmão? Amém? Em João 17, no verso 20, Ele orou por você e por mim, porque Ele diz, eu oro não somente por esses, Pai, mas por todos aqueles que virão a crer em mim. Ele está orando por você. Ele viu você sentado aqui hoje e orou por sua vida também, para que você pudesse crer de todo o coração e ser um no corpo, assim como Ele é um com o Pai também. Jesus intercedeu. O apóstolo Paulo intercedia pela igreja. Em Efésios 3,14, que foi lido aqui na introdução, Paulo vai dizer, por esta causa me ponho de joelhos. Ele estava sempre intercedendo pela igreja, pelo crescimento da igreja, não crescimento numérico apenas, pelo crescimento qualitativo, pelo crescimento espiritual, pelo crescimento em maturidade dos crentes. Ele orava, ele intercedia. Um dos ministérios mais importantes, tanto de Jesus quanto do Espírito Santo, é o ministério da intercessão. Romanos 8, 26 nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos que Ele não pode, nós não temos como expressar, como traduzir, como definir.
É assim o gemido dele, intercedendo por nós. E Jesus, diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,34, subiu ao céu, assentou-se à direita de Deus e ficou lá confortavelmente governando o universo. Não, diz Paulo que ele está lá à direita de Deus num trabalho incessante, intercedendo por nós. E 1 João capítulo 2 verso 1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes advogado diante do Pai. Há um intercessor, há um advogado que advoga as nossas causas, é Jesus. Então esse ministério da intercessão é exercido pelo Filho, é exercido pelo Espírito Santo diante do Pai diuturnamente. Você e eu temos alguém intercedendo por nós o tempo inteiro. E eu tenho pregado, meu querido irmão, que é preciso refletir o caráter de Cristo em nosso viver. Eu tenho dito aqui desse púlpito reiteradas vezes que nós precisamos refletir o caráter de Cristo em nosso viver. E se precisamos refletir o caráter de Cristo em nosso viver, então precisamos desenvolver esse ministério de intercessores. E para isso é importante que tenhamos consciência de 3 coisas a respeito da intercessão que são importantes. O que eu chamo de ensino sobre a intercessão. 3 coisas importantes nós precisamos entender. Mas antes disso, diga para o seu irmão que está aí do seu lado: você foi chamado para ser um intercessor. Você foi chamado para isso. Não se omita, não negligencie, não transfira a responsabilidade. A gente costuma brincar que o que existe de crente 6 horas não está no gibi, porque transfere responsabilidade para os outros, né? Os 6 horas por mim. O que existe de crente assim, que não quer, na verdade, assumir a responsabilidade. Ai, ora lá pelo meu marido, olha lá pela minha esposa, ora pelos meus filhos, ora pela minha casa. E você está orando? E você está orando? Você está intercedendo? Você está na brecha da intercessão? Você precisa fazer. Agora, 3 ensinos importantes que eu quero deixar para você essa noite, antes de você ir embora para casa, para você refletir, pensar. O primeiro ensino é a respeito do preço da intercessão. Sim, a intercessão tem um custo, meu querido irmão. Por isso muitos não se dispõem a interceder. Porque a primeira coisa que acontece, preste atenção, a primeira coisa que acontece na intercessão é que nós tiramos os olhos de nós mesmos e falamos com Deus a respeito dos outros. É a primeira coisa que vai acontecer, é que você tira os olhos de você mesmo e começa a olhar para Deus intercedendo por outras pessoas. Isso quebra o nosso egoísmo, isso mata o nosso eu, acostumado a só pedir por si mesmo. Mas ao mesmo tempo, é muitíssimo abençoador. Quando você está intercedendo pelos outros, você tira os olhos de você e você começa a olhar para os outros e interceder pelos outros. Quando você começa a fazer isso, você começa a alegrar o coração do Pai, você começa a alegrar o coração de Deus. Porque se existe uma coisa que alegra o coração de Deus, é quando você esquece de orar por você e começa a orar pelos outros. Isso alegra o coração de Deus. E uma das passagens mais bonitas que eu acho na Bíblia a respeito de intercessão é que o Senhor disse para Jó: vai lá e interceda pelos seus amigos. E enquanto Jó está intercedendo pelos seus amigos, o texto bíblico diz que Deus transforma, muda o estado de Jó. Enquanto ele ora pelos seus amigos, Deus começa a mudar a sorte do Jó. Começa aí, nesse momento, quando ele olha para os outros: mas eu no estado que eu estou, na situação que eu estou, na condição que eu estou, vou orar pelos outros. Jó poderia dizer isso, porque ele ainda não havia sido restaurado. Ele estava só o pó da gaita, como diz o gaúcho. Ele estava só o pó. Ele podia dizer: mas Deus, eu vou orar pelos outros, estou precisando de oração. Tem gente que diz assim: eu estou tão mal, como é que vou orar pelos outros? Eu estou precisando de oração. Meu querido irmão, é quando você começa a orar pelos outros que Deus age na sua vida, querido. Porque agrada a Ele, alegra o coração dEle, quando você tira os olhos de você mesmo e começa a orar pelos outros. É isso que é importante. É de certa forma, a intercessão é de certa forma
o tipo de oração mais altruísta e a oração mais doadora que nós vamos encontrar, é a intercessão. Moisés teve uma proposta por demais tentadora, irmãos, por demais tentadora, e se ele fosse egoísta, nesse momento ele cedia. Uma proposta tentadora, e não foi o diabo que fez, não, foi Deus. Deus disse para Moisés assim: Moisés, eu vou acabar com o povo, esse povo rebelde, esse povo duro, e de ti, Moisés, de ti, eu vou fazer uma nova nação. Topa, Moisés? Que proposta! Se Moisés não estivesse olhando pelos outros, nesse momento pensando só nele, sabe de uma coisa? Esse povo é duro demais, rebelde demais, é difícil demais, sabe Deus, eu vou topar, vamos lá, elimina esse povo e vamos começar uma coisa nova aí. Mas Moisés, nesse momento, ele tem um coração de intercessor, ele não está pensando nele, não está pensando no umbigo dele, ele está pensando no povo. Então ele tira os olhos de si mesmo para olhar para a necessidade daquele povo, mesmo sendo um povo rebelde. A segunda coisa que acontece quando você exercita o ministério da intercessão é que você vira alvo do inimigo. Por isso muita gente também não quer interceder. Quando você começa a interceder, você vira alvo do inimigo. Sabe por quê? Porque se existe um tipo de crente que o diabo detesta, é o crente intercessor. O diabo detesta crente intercessor. Por quê? Porque o intercessor está sempre orando pelos outros, está sempre sustentando a família em oração, está sempre sustentando a obra missionária na retaguarda, sendo uma escora por demais importante para quem está na linha de frente. Quem está na linha de frente precisa muito disso. Muitas vezes o diabo não consegue realizar os seus intentos, porque existem pessoas que estão ali, escorando na oração, e ele quer tirar essas escoras, ele quer desanimar as pessoas de estar intercedendo, exatamente porque tem um valor tremendo. Então os intercessores passam a ser alvo de Satanás, e a gente precisa saber disso. Sabendo disso, você não desiste nunca, você persevera, você continua indo em frente. Isso é importante. Ser intercessor tem um custo. Veja o texto que eu citei aqui no verso 25. Moisés ficou 40 dias no monte recebendo as leis de Deus. Quando ele desceu, ele encontrou um povo desviado. Para que Deus não destruísse o povo, Moisés subiu o monte e ficou mais 40 dias e 40 noites. Imagine, meu querido irmão, 80 dias de jejum e oração num curto espaço de tempo. Veja comigo o capítulo 9, verso 9 aí da sua Bíblia, do texto que nós lemos, 9:9. Olha o que está escrito aí. 9:9, Deuteronômio. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Agora olha bem isso, é uma coisa sobrenatural. Não comi pão e nem bebi água. Agora ele desce do monte e o povo está desviado. Aí ele quebra as tábuas, ele exorta o povo. E aí o que vai acontecer? Ele sobe um monte novo. Agora olha o versículo 18. Ele sobe um monte novo. E aí diz assim: prostrado estive perante o Senhor como dantes, como da outra vez. 40 dias e 40 noites não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Mais 40 dias sem comer e sem beber. 80 dias, isso é o preço do intercessor que ele paga. 80 dias, foi algo sobrenatural. É claro que ele foi sustentado por Deus. Não é à toa que Moisés escreveu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele experimentou isso, ipsiliteris, porque ele foi sustentado por Deus durante todo esse tempo. Porque não é natural alguém suportar ficar sem água e sem comer durante todo esse tempo. Foi algo sobrenatural. Mas o que eu estou mostrando aqui é que Moisés se dispôs a pagar o preço para estar lá diante de Deus a favor do seu povo, para que Deus não destruísse o seu povo.
Isso é importante, irmãos. A intercessão tem um preço, a intercessão tem um custo, mas nós somos chamados a pagar esse preço para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Você quer mudança na sua vida, você quer mudança na sua família, você quer mudança na sociedade ao seu redor, mas você não está disposto a pagar preço nenhum. Jesus já pagou o preço na cruz. É claro que Ele fez aquilo que é essencial, mas Ele conta comigo e com você a interceder, para que haja mudança e transformação ao seu redor. E para que isso aconteça, você tem que se dispor a pagar preço. Aí tem gente que o casamento acaba, a vida vai para o beleléu, porque ele não está disposto a pagar preço. Moisés se dispôs a subir uma segunda vez e ficar 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Sabe por quem? Por um povo rebelde, por um povo idólatra, por um povo duro. Mas um coração de intercessor faz isso, se dispõe a pagar o preço e interceder por outra pessoa. Foi isso exatamente que Moisés fez. Se você quer ver mudança na sua vida, há um preço a ser pago. Diga para o seu irmão que há um preço a ser pago. Quer mudança na sua família? Quer mudança na sua família? Há um preço a ser pago. Quer a salvação da sua família? Há um preço a ser pago. E não é a oração dos outros, é a sua. É você que é chamado para estar aí na brecha, na intercessão. Você quer mudança na sua história, lá na sua família? Então comece a interceder. Pague o preço por isso. Eu não sei qual vai ser o preço que você vai ter que pagar, mas pague o preço. Se disponha a estar diante de Deus, mas se disponha a estar com um peso de oração no seu coração. Essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba sobre a intercessão. O segundo ensino que eu quero deixar para você esta noite é sobre a base da intercessão. Versos 26 a 29 nos dá a base para a intercessão. O intercessor precisa compreender que a intercessão não está baseada nos seus méritos. Ó Deus, o Senhor tem visto como eu sou um crente bom, como eu venho nos cultos, o Senhor tem visto como eu dizimo, o Senhor tem visto como eu oro. Ó Deus, então eu tenho crédito contigo, ouve a minha oração. Não é por mérito do intercessor, não é por mérito da pessoa ou de quem você está intercedendo também. Ó Deus, aquela pessoa merece, aquela pessoa é boazinha, aquela pessoa tem méritos. Não. Um dos textos que eu acho impressionantes também no Novo Testamento é Lucas capítulo 7, a cura do servo do centurião, quando o centurião pede para os anciãos, para os religiosos falar com Jesus para curar o seu empregado, o seu servo. Os anciãos chegam para Jesus e dizem assim para Jesus: mestre, aquele homem é um bom homem, aquele homem tem feito coisas boas por nós, ele merece, ele é digno que tu vai lá e cure o servo dele. E aí Jesus começa a caminhar em direção à casa do homem, e quando Jesus está se aproximando, o centurião diz: você não precisa entrar na minha casa, porque eu não sou digno que tu entres lá, uma palavra tua é suficiente. O que me chama a atenção aqui é que os anciãos e os religiosos dizem: ele é digno, ele merece, e ele não, ele chega para Jesus: eu não sou digno, eu não mereço. Ele reconhece que não é por causa da dignidade dele, do merecimento dele, é por causa da graça de Jesus que ele pode ser alcançado. Ele sabe disso. O intercessor precisa aprender isso, que a intercessão, ela não está baseada em seus méritos e nem nos méritos daquele que é alvo da intercessão. Moisés, de forma muito sábia, nos ensina quais as bases para a intercessão. Ele vai dizer aqui, a primeira base são as promessas de Deus. Moisés começa aqui a orar e a citar as promessas de Deus. Ele diz assim: olha, Senhor, versículo 27, lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, não atente para a dureza do coração desse povo, nem para a maldade deles, mas há uma promessa. Lembra da promessa, Senhor. Não é por causa deles, não é por causa de mim, é por causa da promessa que o Senhor fez. O Senhor não fez uma promessa que ia tirar eles lá do Egito e ia levá-los para a terra da promessa? Então, Pai, ó Deus, é por causa disso, dessa promessa.
Moisés evoca as promessas que Deus havia feito aos patriarcas. Não olhe para a dureza desse povo, mas sim para aquilo que o Senhor prometeu para Abraão, para o Isaque e para o Jacó. Ou seja, Deus não quebra as suas promessas. Então Moisés toca num ponto sensível, um ponto nevrálgico, sensível para Deus, porque agora ele está amarrado na palavra dele. Então, as tuas promessas, Senhor, como é que você vai quebrar? E aí é um ponto para Moisés. Aí Moisés segura Deus, né? E Deus agora, Moisés, é verdade, eu fiz uma promessa, né? Então isso é importante. Primeira base da nossa intercessão são as promessas de Deus. E você precisa conhecer as promessas de Deus, né? Você precisa conhecer em relação à salvação das pessoas, em relação ao que Deus quer fazer. E Deus quer fazer coisas boas, e você precisa conhecer. Deus vai dizer através de Jeremias para o povo que está no exílio: eu sei os pensamentos que tem a respeito de vocês. São pensamentos de paz, de dar um fim bom para vocês, de dar a vocês aquilo que eu sempre planejei, de dar o melhor para vocês. Há promessas, isso é importante. O segundo ponto, a segunda base da intercessão são as misericórdias de Deus. Moisés evoca a misericórdia de Deus. Aqui não está explícito, mas está implícito no que Moisés ensinou ao povo. E Moisés, como intercessor, está aqui invocando agora e evocando aqui agora as misericórdias de Deus. Lá no capítulo 7, verso 9, ele vai dizer que o Senhor, Ele é misericordioso àqueles que o temem até 1000 gerações. Ele poderia dizer: Senhor, esse povo não te teme, mas eu estou procurando te temer. Então, por misericórdia, né, alcança e restaura esse povo, não os destrua. O que leva a Deus a atender o nosso clamor é a sua misericórdia. É misericórdia purinha, do começo ao fim, querido irmão. É a misericórdia de Deus. Entramos na intercessão porque Deus deseja mostrar a sua glória em misericórdia. A questão da misericórdia é uma questão de Deus. Os intercessores bíblicos entenderam isso, e a sua intercessão sempre apelou para o caráter misericordioso de Deus. Senhor, a tua misericórdia. E nós apelamos sempre para a misericórdia de Deus, meu querido irmão. E em terceiro lugar, essa é a terceira base da intercessão, a honra do nome do Senhor. Moisés apela para o nome do Senhor aqui, e ele diz assim: o que dirão as nações que o Senhor tirou esse povo do Egito e não foi forte o bastante para lhes dar a terra da promessa, e então os matou no deserto? Forte isso, hein, irmão? Uma pessoa falando isso para Deus é muito forte. Ó Deus, teu nome está em jogo. Vão dizer que o Senhor é um Deus fraquinho, que um Deus que tirou um povo que não pode levá-lo para a terra que disse que ia levar. E aí, o teu nome, como é que vai ficar? Como o teu nome, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, vai ficar assim, o Deus quase Todo-Poderoso? O Deus que quase tudo pode? Não, Deus, não pode ser assim. E aí Moisés se apega a isso. O que dirão a teu respeito? Deus honra e glorifica o seu próprio nome, irmão. Ele honra e glorifica o seu próprio nome. Ele trabalha para que o seu nome seja honrado e glorificado. Essa é a verdade. Então Moisés apela para a honra do nome do Senhor. Senhor, por amor do teu nome, por causa do teu nome, faz isso, Senhor. Então, meus queridos e amados, nós aprendemos que a base da intercessão nunca é o mérito nem de quem ora, nem de quem intercede e nem de quem é alvo da intercessão. Na verdade, a intercessão tem a sua base nas promessas de Deus, na misericórdia de Deus e no nome do Senhor, no nome de Deus que precisa ser honrado. E Ele sempre cuida para honrar o seu nome. Amém? Quando você orar, quando você interceder, sempre se apegue às promessas de Deus, às misericórdias de Deus e à honra do nome do Senhor. Amém? Quando você interceder, tenha a sua base na intercessão em cima disso. Amém?
E ainda, o terceiro ensino sobre a intercessão é que ela tem um resultado. Capítulo 10, verso 10 é o resultado, é o desfecho. E aí é muito bonito, porque Moisés vai dizer assim: permaneci no monte como da primeira vez 40 dias e 40 noites. E aí diz: o Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Missão cumprida, valeu a pena, houve resultado. O Senhor teve misericórdia e suspendeu o juízo e o castigo. Tá bom, eu vou levar. Embora ele tenha também trabalhado para que aquela geração incrédula morresse no deserto, mas ele ainda levou todos os descendentes de 20 anos para baixo aí, tiveram o privilégio de entrar na terra da promessa. Então isso é importante. Moisés desceu do monte com as novas tábuas da lei e com o coração aliviado, afinal a sua intercessão foi atendida. Há uma recompensa para o intercessor, irmãos. Se formos perseverantes, nós veremos o resultado de cada lágrima, de cada clamor fervoroso. Nós crescemos quando desenvolvemos o ministério da intercessão. Nós crescemos em amor e compaixão quando intercedemos. Nós crescemos no desapego aos interesses pessoais para buscarmos o interesse dos outros e orarmos pelos outros. Crescemos no nosso relacionamento com Deus. Crescemos e nos tornamos mais parecidos com Jesus quando desenvolvemos o ministério da intercessão. Há resultados. O primeiro resultado, o melhor resultado, é o seu crescimento em compaixão e amor, é o seu crescimento no relacionamento com Deus. Esse é o maior e melhor resultado. E ainda, como consequência, Deus é o Deus que responde de acordo com a sua perseverança na intercessão. Através da intercessão nós podemos mudar o mundo, há poder para mudar o mundo. Nós podemos mudar o ambiente à nossa volta. Mudanças acontecem quando começamos a interceder. Na intercessão nós oramos pelo impossível. Sabe por quê, irmãos? Porque a salvação de qualquer pessoa é impossível para nós. Quando você ora na intercessão, você está orando por algo que é impossível. Mas é interessante que para nós é impossível, mas para Deus é possível. E quando nós intercedemos pelo impossível, nós podemos também crescer na fé, porque nós estamos intercedendo por algo que está além da nossa capacidade humana, e isso nos faz depender de Deus e crescemos na fé, porque isso é só possibilidade de Deus. A salvação é impossibilidade sua, mas é possibilidade de Deus. Só Deus é possível, só Deus tem a possibilidade de salvar quem quer que seja, e mediante a oração nós crescemos em fé também. A história da igreja, ela é repleta de personagens que se dedicaram, que buscaram e que trabalharam para que pessoas fossem salvas, para que realidades fossem transformadas através da intercessão. A história conta, por exemplo, o relato sobre Mônica, a mãe de Agostinho. Agostinho foi um dos maiores teólogos da igreja, né, embora ele tivesse também os seus, as suas algumas ideias que divergem um pouquinho hoje de pensadores cristãos, mas foi um dos maiores teólogos da igreja, e por 33 anos a sua mãe Mônica orou por ele. Primeiro ele se embrenhou, né, por filosofias e não queria saber de ser cristão. Depois ele viveu uma vida devassa, até que finalmente ele se converteu ao Senhor. Mas a Mônica, sua mãe, orou por ele 33 anos. 33 anos. É muito tempo de oração. E quem sabe algumas respostas e alguns resultados você vai ver só muito mais tarde. Aqui na igreja, olha aqui para mim. Dá um cutucando o seu irmão para ele acordar aí. Olha aqui para mim. Aqui na igreja, nós temos um irmão que vocês conhecem. Hoje ele está servindo a Deus. Ele tem bastante limitação de saúde, vem pouco aos cultos, mas por muitos anos, eu vou dizer ele está com 63 anos, eu o batizei há uns
uns 5 anos atrás, 6 anos, 7, eu não recordo, o tempo passa tão rápido, mas há uns 6 anos atrás, o pai e a mãe oraram por ele a vida toda, morreram, e ele não tinha se convertido, ainda estava fumando, ainda não queria nada com nada. E é interessante, depois que a mãe morreu, ele cuidava da mãe, depois que a mãe morreu, ele sentiu no coração muito forte a necessidade de tomar uma decisão por Jesus, e ele entregou seu coração para Jesus. Batizei o nosso irmãozinho, ele é membro desta igreja, mas irmão Adevino e irmã Maria oraram por esse irmãozinho aí, eu acredito, por mais de 40 anos, né? Nunca quis saber nada com nada, né? Mas depois da morte dos pais, eu tive o prazer de batizá-lo. Resposta de oração de um pai e de uma mãe que não puderam ver com seus olhos. Estou falando do irmão Edival, que muitos de vocês conhecem. O pai e a mãe não conseguiram ver, mas depois da morte deles, o resultado da intercessão dos velhinhos produziu efeito, e ele foi salvo. Quem sabe alguns resultados da sua intercessão você pode até não ver em vida, mas pode ter certeza que ela não fica diante de Deus sem uma resposta. Saiba disso. Tem aqui um pequeno testemunho, eu não vou colocar porque são 12 minutos. Esse é o pastor Don Johnson, e ele conta aqui em 12 minutos, é o testemunho dele. Depois eu vou passar aqui o link para você, você pode escutar em casa e assistir em casa. Pastor Don Johnson, pastor nos Estados Unidos, o seu filho até os 17 anos estava na igreja servindo a Deus. Inclusive ele fala sobre isso, ele vai dizer que às vezes as pessoas fingem e sabem fingir muito bem, e o filho dele era um filho perfeito até os 17 anos. Se chegasse um pregador convidado para pregar na igreja, a primeira coisa que o menino fazia era lavar o carro do pregador, de tão prestativo que era. Eu vou lavar o carro do pregador fulano de tal. Ele era muito prestativo, era um menino perfeito. Mas quando ele fez 17 anos, ele não quis mais saber de Jesus e foi para o mundo, mesmo. Mergulhou nas drogas, mergulhou em tudo que não presta, se afastou dos pais, da igreja. E Don Johnson diz que as pessoas podem estar na igreja sem ser salvas por muito tempo, e aquele menino que ele pensava ser salvo não era salvo, porque não tinha experimentado a salvação de verdade. E ele começou a orar, ele e a sua esposa começaram a orar por aquele filho por muitos anos. E ele conta nesse testemunho que chegou uma determinada noite que ele disse para a esposa: eu vou lá fora orar pelo fulano de novo, era James, vou lá fora orar pelo James. E ele dobrou os joelhos e fez uma oração como ele nunca tinha feito antes. E nessa oração que ele fez, ele disse: Senhor, eu sei que isso é impossível para mim, e nós temos orado pelo James há tantos anos, mas eu sei que o Senhor pode trazê-lo para a tua presença e salvá-lo. Salva o James, por tua misericórdia, salva o James. Ele fez uma oração do mais profundo do coração dele naquela noite. No outro dia, depois de muito tempo sem ligar para ele, no outro dia, ele disse: Deus atendeu tão rápido. No outro dia, o James ligou, e o James disse: pai, ele disse: pois não, James, eu estou sentindo necessidade de voltar para Jesus, e eu preciso voltar. Pai, eu preciso ser salvo, ore por mim, porque eu quero ser salvo. E ele começou a orar, e o James procurou uma igreja, e era uma igreja, pelo que ele conta, pentecostal, e que não tinha muito base na palavra. E o James disse: aqui é muita confusão, eu preciso achar um lugar que ensina a palavra. E foi, mas ele continuou dizendo: pai, eu ainda não estou salvo, eu preciso ser salvo, ore para que eu seja salvo. E de repente o James, algum tempo depois, aparece na casa de surpresa e disse: pai, ele pede para o pai: faz uma reunião de oração pela minha salvação. E numa reunião, num grupo pequeno, na casa do Don Johnson, ele começou a orar, disse para os irmãos: nessa noite o James pediu para que eu estivesse colocando para vocês orarem por ele, porque ele deseja ser salvo. E naquele momento o James entrou na casa, e os irmãos oraram por ele. Quando terminou a oração,
dizer: eu ainda não estou salvo, eu não me sinto salvo. E aí continuaram orando por ele. No outro dia ele tinha que pegar a estrada e voltar para casa. E enquanto ele voltava para casa, de repente algo aconteceu. E foi tão impactante que ele parou o carro e ligou para casa e disse: pai, agora eu estou salvo, estou me sentindo salvo. Ele tinha uma pilha de CDs no carro, de músicas mundanas, de rock, de tantas outras músicas profanas. Ele jogou fora e naquele momento ele diz: eu estou salvo. A oração e a intercessão têm um poder muito grande. Há resultado quando você ora, mas às vezes, meu irmão, nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito e no nosso tempo. É no jeito e no tempo de Deus. Não desista de orar, não desista. Esse é o link, depois eu posso passar para você. Não desista de interceder por quem quer que seja. Persevere em oração. Não seja imediatista. Não desista de orar pelos seus filhos. Não desista de orar pela sua família. Não desista de orar por aquele que você quer alcançar para Cristo. Continue intercedendo. Isso é muito importante. Eu quero concluir essa palavra esta noite dizendo para você que o nosso chamado inclui a intercessão. O nosso chamado é para sermos intercessores por nossa família, por nossa igreja, por nossa cidade, por nossa nação, por obreiros, por povos que nunca ouviram o Evangelho. Nosso chamado é para intercedermos. E na intercessão, nós precisamos ter consciência e aprender sobre o preço da intercessão. O intercessor semeia com lágrimas. Sobre a base da intercessão, que são as promessas de Deus, a misericórdia de Deus e o nome de Deus que Ele precisa e quer honrar. E ainda, nós vamos ter consciência de que a intercessão tem resultados. Tem resultados. Vale a pena. Vale a pena e vale a pena. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. Se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.